oportunidade, claro, os festejos dos 80 anos abertos, e chamando bem-vindo a todos, e passo a palavra para o pastor local. Boa noite a todos. Eu creio que é um momento dos mais bonitos, quando nós podemos festejar 80 anos da existência de uma comunidade. Martim Lutero, quando efetuou o momento de reforma, baseou-se na verdade num tripé em que se diz sola gratia, sola fide e sola scriptura. Na língua latina é isto, traduzindo quer dizer sola fide, somente pela fé, sola gratia, somente pela graça, e sola scriptura, e somente pela escritura. E no final dos livros dele que ele escreveu, existe uma frase em latim também que diz soli Deo gloria. Soli Deo gloria quer dizer somente a Deus a glória. Festejar 80 anos, a glória não é nossa, mas de Deus. Essa glória pertence ao Senhor Deus, ao Salvador Jesus, que derramou seu sangue na cruz por nós pecadores. E esta graça de Deus, de salvar-nos pela fé no Senhor Jesus, nosso Salvador, é isto que moveu os nossos antepassados a fundarem aqui uma congregação, que resultou em seguida em outras 3, formando-se 4, e hoje são 7. Eram poucos os membros daquela vez, mas com coragem e determinação e confiança no Senhor Jesus, confiança na certeza de que Deus vai abençoar o trabalho de suas fracas mãos, o trabalho cresceu e desenvolveu-se hoje uma paróquia tão grande, 7 congregações. Na verdade, 4 congregações formadas e 5 congregações formadas e 2 pontos de pregação. Isso são bênçãos que Deus derramou ao longo desses 80 anos, quando aqui começou o trabalho. No domingo nós vamos ter um momento especial, lembrando os pastores, e entre os pastores que aqui trabalharam, um deles que naquela vez foi, por assim dizer, decisivo no início e realmente crescimento do trabalho aquela vez. No domingo de manhã nós vamos fazer menção desse nome e de alguns fatos, e também homenagear. Hoje nós temos em nosso meio um dos ex-pastores da congregação e da paróquia, pastor Aldemar Guiland, que trabalhou aqui. Quantos anos ficou aqui? 11? 12 anos, estou te ganhando. Estou aqui 15, estou te ganhando. Mas nada a ver. Deus usou o pastor Guiland como instrumento em suas mãos, em seu reino, em sua igreja, naqueles 12 anos em que trabalhou nesta paróquia, para a glória de Deus, como Martinho Lutero sempre dizia, soli Deo gloria, somente a Deus a glória. A nós nos cabe servir de algum modo com nossos dons, nossos talentos no reino de Deus, para a glória de Deus. E na verdade eu sempre tive uma grande preocupação no meu trabalho, quando compreendi uma vez o que significa o trabalho numa igreja, no reino de Deus. O meu pedido diante do trono de Deus sempre era este: eu quero atrapalhar o quanto menos possível a ação do Espírito Santo, porque na verdade todo o trabalho, quem converte os corações, quem muda as pessoas é o Espírito Santo e ninguém mais. Como pastores apenas podemos pregar a palavra de Deus, ensinar a palavra de Deus, e quem muda o coração é o Espírito Santo. Novamente, soli Deo glória, e não a nós, somente a Deus. Nós apenas somos instrumentos nas mãos de Deus e procuramos fazer aquilo que nos é possível fazer, de acordo com os dons, qualidades, capacidades que cada qual tem. O pastor Guiland hoje vai falar sobre o passado, de modo abrangente, e
conforme ele preparou. Pastor Nelson Linaus amanhã vai falar sobre o presente, a igreja hoje, e domingo o pastor Adilson vai falar sobre o futuro da igreja. Que Deus abençoe esses 3 momentos em que nós queremos meditar, olhar e lembrar o passado, a coragem de nossos pais, a determinação daqueles que iniciaram esse trabalho. O presente, olhar para nós próprios, o que estamos fazendo, o que estamos deixando para nossos filhos. Hoje nós olhamos para trás e nos orgulhamos dos pais que aqui trabalharam e fizeram essa igreja acontecer. O que vão dizer nossos netos ao rever essa história? O que vão falar de nós? Sobre esse aspecto, o pastor Nelson Linaus vai falar amanhã. E o futuro a Deus pertence, mas devemos trabalhar. A nós nos cabe fazer isso. Passamos agora então a palavra ao pastor Dylan, que vai então dirigir o trabalho da noite de hoje. Eu pedi para o pastor ligar o aparelho para mim, porque eu não chego mais lá. Tinha um tempo que eu chegava facilmente ali, hoje não chego mais. Realmente é uma satisfação, uma alegria muito grande estar aqui em vosso meio, onde a gente trabalhou exatamente, pastor, 12 anos no dia 17 de julho de 1983 foi descarregada a mudança aqui na frente, e no dia 17 de julho de 1995 foi carregada a minha mudança aqui para nós irmos a Marechal Cândido Rondão, onde nós trabalhamos durante 10 anos e depois a gente decidiu se aposentar. Não que a gente precisava se aposentar, a gente se aposentou porque eu estava realmente cansado, muito cansado. E hoje estou engordando porque a gente está assim bem descansado, e eu auxilio o pastor do bairro Cruzeiro. Esse aqui. Eu estou auxiliando o pastor do bairro Cruzeiro, pastor Alfredo Toderke, o meu pastor hoje. Nós temos lá culto todos os domingos, e à volta e meia então eu também realizo um culto, e nós temos um coral muito bonito lá. Inclusive nós estamos gravando um CD pela igreja, e vocês um dia vão talvez ter a oportunidade de escutar o nosso coral. Bem, eu fui convocado, e eu faço isso com muita alegria, de falar a vocês sobre o passado. Eu não vou falar só do passado da congregação, eu tenho que falar do passado da origem da nossa igreja. Vocês estão lembrados, eu vou encher vocês hoje de datas e coisas assim. Eu ainda tenho uma memória muito, vamos dizer assim, ativa. Vocês sabem que os alemães vieram ao Brasil, ao Rio Grande do Sul, 25 de julho de 1824. Mas antes disso já tinham vindo famílias alemãs, inclusive lá em cima na Bahia, em Porto Alegre, em muitos lugares do sul, em Pelotas. Eles vieram não tanto da Alemanha, como muitos emigraram da Rússia, eram Deutsch-Russen, que emigraram da Rússia para o Brasil e foram se estabelecer lá em Pelotas, os pomeranos. Eu trabalhei 10 anos com essa gente muito ativa. Bom, o trabalho da nossa igreja começa no dia 20 de fevereiro de 1839, quando mais de 700 luteranos saíram da Alemanha, não fugiram, mas saíram da Alemanha, foram para os Estados Unidos, porque na Alemanha estava começando a imperar a igreja do racionalismo e também do indiferentismo. E lá tinha um grupo, liderados por um pastor chamado Martin Stephan, que eram luteranos da Gema,
e eles não queriam mais ficar na Alemanha porque começaram a ser perseguidos, a ser ridicularizados, e eles então emigraram para os Estados Unidos. E lá então, de lá, surgiu em 47, surgiu o Sínodo do Missouri, e foi fundado um seminário, a igreja prosperou muito. De lá então vieram os pastores ao Brasil. Claro que em 1844, um pastor da nossa igreja, Dr. Johann Schwan, foi mandado ao Brasil para fazer missão, para sondar o terreno missionário. Só que o homem era, como é que eu vou dizer para vocês? Ele chegou, o navio abortou na Bahia, em Vitória. Chegou ali, aqui é Brasil, pois então é aqui que eu vou ficar. E a Bahia, minha gente, eu conheço a Bahia. Nós fizemos uma oportunidade, uma excursão lá para cima, eu e minha esposa. E a Bahia é o lugar onde tem mais igrejas, as igrejas mais lindas, todas elas revestidas de ouro por dentro. E foi o lugar onde a gente viu mais negros. 90% da população da Bahia é preta. E esses não querem ser luteranos. E o nosso amigo Schwan começou a procurar os alemães, achou lá 2 ou 3 famílias, quis dar uns cultos para eles, alugou a igreja dos ingleses, e só que ele realizou um culto lá, tinha uma frequência muito baixa, e aí disseram para ele: olha, pastor, lá em Caravelas, Leopoldina, isso fica mais ou menos 700 quilômetros para o sul de Salvador, lá tem mais famílias alemãs. E o Dr. Schwan então foi para Caravelas. Ele tinha a intenção de abrir uma escola particular, onde ele queria lecionar e ganhar a sua subsistência. Mas o negócio não funcionou. Então ele deu umas aulas lá para uma família Blum. Para aquela família ele deu aulas de alemão, ensinou a ler, a escrever, fazer contas, e acabou casando com a filha desse senhor Blum, que era um fazendeiro lá em Leopoldina. Em 1947 ele casou, em 49 então ele retornou aos Estados Unidos. Pastor Schwan foi, vocês talvez nunca ouviram falar isso, mas ele é um homem assim, muito lembrado na nossa igreja, porque ele que fez o nosso catecismo. Lutero escreveu o catecismo, as 6 partes principais, até a página 31. Depois vocês lembram que o nosso catecismo menor começa sempre na página 32, que é o catecismo, quem escreveu esse catecismo, que contém o catecismo menor de Lutero, e assim por diante. São 374 perguntas, 75, e 570 versículos. 504, tá, obrigado pastor, me socorreu aqui. Isso foi obra do Dr. Schwan. Ele ampliou o nosso catecismo e botou aquelas perguntas que ajudam, que facilitam a compreensão para os nossos confirmandos. E o Dr. Schwan, quando retornou aos Estados Unidos, ele foi eleito presidente da igreja. Ele foi presidente da igreja nos Estados Unidos durante 21 anos. E quando alguém falava em fazer missão no Brasil, ele dizia: olha, não me fala mais no Brasil. O brasileiro não quer nada com nada. Coitado, conhecia só a Bahia. Ele não conhecia o Rio Grande do Sul. Em 1844, então, veio também um pastor dos Estados Unidos, mas não era afiliado ao nosso sínodo. Se bem que o sínodo foi fundado lá em 1847. Em 44 veio um pastor, Johann Peter Hespert. Ele era um pastor autêntico luterano. Pastor Hespert veio da Alemanha, dos Estados Unidos, porque ele tinha um problema de garganta e teve que procurar um clima mais quente, um pouco mais seco,
e ele veio, então foi aconselhado de vir ao Brasil. E aqui ele trabalhou durante 41 anos numa comunidade em Novo Hamburgo. Ele não se filiou ao nosso sínodo, mas ele era luterano. Os nossos livros de história da igreja dizem que o pastor Hesper era um pastor luterano, e dos luteranos autênticos. Ele introduzia nas congregações onde ele trabalhou, introduziu a doutrina luterana e as praxes luteranas. Ele era muito bem visto em Novo Hamburgo e em toda a região. Em 1868, veio um outro pastor da Alemanha mandado para fazer missão aqui no Brasil. Era o pastor, eu não me lembro o primeiro nome dele, mas é o Brutini. Ele é conhecido como o pastor Brutini. Ele veio para o Brasil. Coitado do pastor, teve assim um azar tremendo. Quando ele chegou perto de Rio Grande, o navio virou, afundou, e ele teve que se salvar a nado. Perdeu toda a bagagem que ele tinha. Felizmente não morreu ninguém dos passageiros. Todos eles tiveram que se salvar a nado. E o pastor Brutsch então tinha sido encaminhado para Novo Hamburgo, para a casa do pastor Hesper. E ele foi, se apresentou, e o Hesper aconselhou ele, ajudou ele a pegar comunidades em Estância Velha. Brutsch então casou, teve filhos, morreu a mulher dele, casou pela segunda vez lá em Novo Hamburgo. E quando ele, em 1880, faleceu o pastor Hesper, com 83 anos de idade. O pastor Brutsch fez o sermão de sepultamento desse seu colega. E aí o Brutsch tinha uma parelha de mulas, uma junta de mulas, a carroça dele para atender as comunidades, e alguém resolveu surupiar as mulas dele, roubar as mulas do pastor Brutsch. O pastor Brutsch tinha colegas pastores nos Estados Unidos, que tinham saído da Alemanha, foram para os Estados Unidos, e ele veio ao Brasil. Era um tal de Linsenmann e Ziller. O pastor Brutsch então escreveu, ele mantinha correspondência com os colegas pastores dos Estados Unidos, escreveu uma carta para o Linsenmann, diz: olha, você dá um jeito lá, os americanos têm dólar lá, vocês lá trabalham com dólar, vê se me arrumam lá um dinheirinho para eu comprar uma parelha de mula de novo. O pastor Linsenmann também tinha problema na comunidade dele, não era rica a comunidade, ele não pôde ajudar, mas ele mandou uma carta de volta e disse: olha, colega, eu vou te mandar um material da nossa igreja. Mandou bastante revistas em alemão, Der Lutheraner, era mais ou menos o nosso mensageiro luterano hoje, e mandou essas revistas e outros material didático para Brutsch, e ele, lendo esse material, se convenceu que a igreja Missouri era a autêntica igreja luterana, a doutrina de Lutero. O Linsenmann disse: olha, se você quer auxílio, você devia estar afiliado ao nosso sínodo. Quem sabe a igreja poderia te ajudar. Mas o Brutsch não quis mais comprar mulas. Ele resolveu se filiar à nossa igreja. Em 1900, ou antes disso, ele mandou cartas aos Estados Unidos pedindo que os Estados Unidos mandassem pastores ao Brasil, pastores luteranos. E o nosso amigo Schwan lá, que era meio teimoso, ele disse: olha, não me falam do Brasil, eu não apoio ideia nenhuma de mandar pastor ao Brasil. Mas como Deus escreve reto em linhas tortas, em 1898 foi eleito presidente da igreja, nossa igreja dos Estados Unidos, o pastor Franz Pieper. Franz Pieper era uma inteligência muito grande, ele escreveu a nossa dogmática, né? Ele era um homem muito inteligente, e ele sempre teve assim
uma ideia que nós deveríamos iniciar o trabalho missionário no Brasil, no Rio Grande do Sul e também na Argentina. Então entrou um pedido, 1899, entrou mais uma vez um pedido, pastor Brochino, por favor, mandem um pastor luterano para me substituir aqui em Novo Hamburgo, porque eu não aguento mais, eu estou doente, acabado, eu quero retornar para a minha terra, para a Alemanha, e findar lá os meus dias. Aí a igreja, então, Franz Pieper disse, olha, chegou a vez agora de nós, uma vez, encararmos de frente esse trabalho missionário no Brasil. E lá, bom, dinheiro não tinha. Então foi feito um apelo